Ninguém esperava algo parecido com Oreshnik. Poder de destruição de uma arma nuclear tática com a precisão de uma bala de sniper. Nem os americanos sabiam de Oreshnik. E a produção em massa de Oreshnik começa agora. Bom, tudo. Bom, tudo não, porque aqui é o Afeganistão, então não pode ser tudo. É um bom pela metade. Bom, essa nossa conversa de hoje vai ser extremamente séria, porque ela vai se centrar em Oreshnik, que nas diversas línguas ficam me perguntando de todos os lados. Nocciola em italiano, noisette em francês, e em português o mais correto eu imagino que seja avelã. Me corrijam se eu estiver errado. Amêndoa, noz, tudo, é avelã, provavelmente. E isso torna as coisas muito mais complicadas porque precisa de uma terminologia correta. Oreshnik, traduzido do russo, é, seria uma árvore cheia de avelãs. Hazelnut tree, em inglês. Bom, tudo isso está levando o nosso amigo Gato Brabo a ficar ainda mais bravo. Gato Brabo veio de Hong Kong, está no Afeganistão, está achando tudo um horror e ele quer voltar para a China. Então ele vai ter que esperar para entrar na minha bagagem para voltar para a Ásia. Então, o Gato Brabo é a metáfora de todos os horrores que nos asseclam neste momento histórico e especialmente nesses menos de 2 meses, até 20 de janeiro, da posse de Donald Trump. Isto não quer dizer que a posse de Donald Trump vai resolver seja o que for. O principal e o que nos atinge a todos, em qualquer latitude, seja onde for no planeta, é a demência dos que estão por trás das guerras eternas. As elites dominantes americanas, entre esse final de novembro e o dia 20 de janeiro, com uma escalada constante, onde eles a coisa mais demente, inclusive, é o tema das conversas dos últimos dias, do, do que eu tenho conversado com podcasts americanas, de nossos colegas que são convidados especiais das melhores podcasts dos Estados Unidos, especialmente do Judge Knapp, de que essas elites elas preferem levar todos nós à beira, ao limite, ao fio da navalha, pré uma possível terceira guerra mundial, do que admitir a derrota estratégica absolutamente brutal do plano Ucrânia, do projeto Ucrânia. E isso é um problema extremamente sério, porque nunca houve, desde o início, digamos, do desenvolvimento acirrado do projeto Ucrânia há 10 anos, com o Maidan em Kiev, nesses últimos 10 anos especialmente, e depois do início da operação militar especial em fevereiro de 2022, nunca houve um plano B. O plano A sempre foi infligir uma derrota estratégica à Rússia. E a coisa mais alucinante no momento, tendo em vista o que está acontecendo nas frentes de batalha, é que a derrota estratégica que o Ocidente coletivo queria impingir à Rússia é a derrota estratégica que o Ocidente está infligindo a si próprio. Ou seja, a reviravolta é de proporções cósmicas. Claro, pelo contra-ataque russo desde o início da operação militar especial, evidentemente, pelo fato de que a Rússia absorveu mais de 15 mil sanções do Ocidente coletivo, a expulsão do SWIFT, congelamento de ativos em bancos europeus, a guerra de propaganda 24/7 em cima e a russofobia exacerbada, e, evidentemente, todas as medidas de guerra híbrida, geoeconômicas e geopolíticas, virou o jogo e a derrota estratégica do Ocidente coletivo, dos Estados Unidos e da OTAN, agora é mais do que clara. E, para complementar a falência do projeto Ucrânia,
Na semana passada, tivemos a estreia internacional planetária de Oreshnik. Ninguém esperava algo parecido com Oreshnik. Oreshnik, segundo Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Putin, um círculo extremamente restrito em Moscou sabia algo, não em detalhes, desse novo sistema de mísseis, desenvolvido a partir de sistemas já existentes e com componentes totalmente novos. Um míssil balístico de médio alcance, não intercontinental, mas ele pode virar intercontinental, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ou seja, até média 3.000 quilômetros de alcance máximo, entre 1.000 e 3.000, podendo chegar a 5.000. Mas, por exemplo, se ele for disparado do extremo leste da Rússia, ele pode atingir praticamente qualquer alvo nos Estados Unidos. Não se esqueça que o extremo leste da Rússia é relativamente próximo dos Estados Unidos. Bom, eu fiquei muito tempo, vários dias, na verdade, pensando na metáfora ideal mais curta e concisa para definir o poder de fogo de Oreshnik. E eu cheguei a esse ponto. Bom, eu estou traduzindo direto, como eu pensei em inglês, evidentemente, estou traduzindo para vocês em português. Poder de destruição de uma arma nuclear tática com a precisão de uma bala de sniper. Ou seja, ele é extremamente poderoso, ele é letal. O vídeo que vocês viram em branco e preto, que circulou no mundo inteiro, da chegada das ogivas nucleares independentes nesse complexo industrial em Dnipropetrovsk, e isso com uma precisão absoluta, porque as ogivas chegaram a pouquíssima distância uma das outras, mas em cima do mesmo objetivo, que é essa enorme fábrica de produção de mísseis em Dnipropetrovsk. O que isso nos ensina em termos de novidades absolutas nesse front de mísseis hipersônicos, mísseis balísticos de médio alcance, depois intercontinentais, com sistemas totalmente novos, é a capacidade do complexo industrial militar russo, que, veja bem, na sua maioria absoluta é nacionalizado, é uma indústria nacional da Federação Russa. De fazer, de provocar esse tipo de estupor no Ocidente coletivo. E isso não é apenas relativo a Oreshnik. Há vários outros sistemas que estão em desenvolvimento, como disse o presidente Putin na última sexta-feira. И еще, что важно, что кроме системы «Орешник», в России сегодня находится в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытаний это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности. O fato de você produzir uma arma como essa, praticamente invencível, voando a Mach 10, que dá mais de 12.000 quilômetros por hora, valendo muito mais do que esquadrões de caças bombardeios como os americanos têm. Só para dar um exemplo discutido entre alguns dos melhores analistas militares russos. Oreshnik tem 6 ogivas, e essas ogivas são desmultiplicadas, brigando em 6 em cada ogiva. Então, 6 vezes 6, eles têm 36 ogivas que podem atacar o alvo. E são ogivas controladas individualmente. Ou seja, elas têm um sistema onde cada ogiva vai cair onde ela for programada. Não necessariamente vão cair todas no mesmo lugar.
Cada uma pode ter uma carga, digamos, média de 150 quilotons. Para vocês terem uma ideia, uma ogiva dessas, com uma carga de 150 quilotons, seria suficiente para destruir o quartel-general da OTAN em Bruxelas inteiro. Inteiro. E tudo num raio de 2 quilômetros desse quartel-general. Oreshnik usado. Todos nós esperamos que isso não aconteça, porque aí a gente já estaria num cenário praticamente de pré-Terceira Guerra Mundial. Se essa escalação demente da classe dominante americana via as ordens para o Pentágono e, evidentemente, as ordens do que resta dessa administração a mais calamitosa da história dos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro. Uma resposta russa poderia, por exemplo, ser contra bases militares especiais da OTAN na Europa, e tem várias candidatas. Desde uma base onde tem os mísseis Aedes, na Polônia, até a base do sul, do Comando Sul da OTAN, que fica em Nápoles, na Itália, e um centro de comando coordenado da OTAN que fica na Holanda. Vocês imaginam o impacto na psique do Ocidente coletivo se uma resposta russa a essas provocações, que, por sinal, desde a introdução de Oreshnik na semana passada, não continuam, porque tem ataques de mísseis ATACMS contra alvos em Kursk. Não pararam. Ou seja, esses caras, que a gente pode definir como totalmente psicóticos no eixo Washington-OTAN, nem com uma mensagem como essa de Oreshnik, olha, vocês querem escalada? Tudo bem. A gente pode atacar, contra-atacar contra vocês onde a gente quiser. Vocês não vão nem saber o que os atingiu. Vocês não só não vão conseguir identificar o que está vindo, porque é muito rápido. Isso já está espalhado pelo mundo inteiro. O timeline do ataque de cada um, em cada uma das capitais europeias onde há bases importantes da OTAN, vai desde 7 minutos na Polônia, em Varsóvia, até 19 minutos na Inglaterra, no sul da Inglaterra. Ou seja, não vão nem saber o que está acontecendo, viajando a mais de a velocidade de Mach 10, entre Mach 10 e Mach 11. A destruição é absolutamente brutal e, mesmo assim, eles continuam na escalada. E, pelo menos nos últimos dias, eu tenho certeza que até vocês verem esse vídeo, haverá outras imbecilidades cósmicas do gênero. Um holandês, imbecil completo, sem experiência nenhuma de guerra, que é o comandante das Forças Unificadas da OTAN, do Colégio Militar da OTAN, digamos assim, Rob Bauer, ele deu uma declaração dizendo que eles estão pensando em ataques preventivos contra a Rússia. E uma escalação ainda maior, agora e para o futuro próximo. Nem os americanos sabiam de Oreshnik. Os americanos inventaram de que era um míssil experimental. Eles não sabiam disso porque ninguém sabia que Oreshnik existia. Os americanos ficaram sabendo que existia um novo sistema com mísseis de médio alcance russos meia hora antes do que aconteceu do ataque em Dnipropetrovsk, porque os russos, de acordo com os protocolos internacionais, avisaram os americanos que eles estavam lançando Oreshnik meia hora antes, mais do que tempo suficiente para eles saberem que estava vendo, não nuclear frisado, expressamente. Esse é um ataque não nuclear, e é um novo sistema. E os americanos só ficaram sabendo disso quando aconteceu e estão ainda analisando. O Pentágono, pelo que eu vi um pouco antes de conversar com vocês, o Pentágono ainda está pensando. Eles estão ainda pensando em analisar o que é Oreshnik. Eles não sabem absolutamente nada a respeito. Como eles não sabiam há anos atrás
sobre Sarmat, sobre Avangard, sobre Kinzhal, sobre Zircon. Eles só ficam sabendo quando essas armas de ponta são empregadas pelos russos. E muito importante, dito pelo presidente Putin também na sexta-feira, na sua reunião com altas patentes do Exército. Existe um pequeno, digamos, estoque de Oreshniks já. Não é que esse foi um míssil que os russos tinham, como, evidentemente, os desinformados absolutos americanos começaram a soltar. E a produção em massa de Oreshnik começa agora, literalmente. E isso vindo diretamente das fábricas encarregadas da produção de Oreshnik. Ou seja, daqui a alguns meses, por exemplo, nós teremos um estoque bastante substancial de Oreshnik. Não vai ser 1, 2, 5, 10, mas isso pode chegar, evidentemente, a 50, 60, 70 e daí para cima. Tem várias notas que eu queria me referir a vocês, que eu estou usando para uma das minhas próximas colunas, e que dão uma. Elas ampliam o horizonte de análise de tudo relacionado ao Oreshnik, especialmente o fato de que Oreshnik agora faz parte das armas, das forças de mísseis estratégicas da Rússia. Ou seja, ele está num patamar lá em cima em termos de importância, junto com a coleção avantajada de mísseis hipersônicos russos. Outra coisa super importante dita pelo presidente Putin é que essa nossa situação extremamente tensa, militar e política, vem sido determinada pelos resultados de uma competição pela criação de novas tecnologias, novas armas e desenvolvimento econômico. Agora, o principal, que ele não disse, é que a escalada anti-Rússia vindo desses dementes no complexo industrial militar americano, sob ordens dos que mandam no Deep State e das classes dominantes americanas que entram com a grana, muito importante, o boomerang foi total. Isso, o teste de Oreshnik aconteceu apenas alguns dias depois da escalada determinada, não evidentemente pelo boneco de pano na Casa Branca, aquele que na foto do G20, a primeira, não pousou na foto porque estava conversando com uma palmeira, literalmente. Ou seja, o primeiro ponto principal é que o boomerang veio via o teste, entre aspas, de Oreshnik e o fato de que Oreshnik vai ser produzido em massa e há vários outros sistemas que vão ser testados pelos russos que ninguém sabe. Voltando a admissão de Peskov de que muito pouca gente nos mais altos círculos de poder em Moscou sabem sobre esses programas e sobre esses testes. E é uma barreira enorme entre os engenheiros, os físicos e os matemáticos desenvolvendo essas novas armas e não há possibilidade de fuga nenhuma, de ter algum leak nenhum. Bom, muito importante, do ponto de vista técnico, isso a gente citou daqui a pouco tempo, não é um upgrade de um sistema de mísseis soviéticos. E isso foi dito pelo próprio Putin. Ele está baseado inteiramente, palavras dele mesmo, em inovações absolutamente state of the art, de ponta mesmo. É uma nova geração de mísseis de médio alcance, de 2.500, 3.000 quilômetros, potencialmente indo a 5.000, como a gente mencionou agora há pouco. Os russos não dizem que ele é intercontinental, míssil balístico intercontinental, mas ele pode ser intercontinental se Oreshnik for lançado do extremo leste da Rússia, porque ele vai atravessar dois continentes. Ele vai sair da Eurásia e vai entrar na América do Norte.
E isso dá muito menos de 5 mil quilômetros. E vários pontos dos Estados Unidos poderiam ser atingidos, e especialmente nessa velocidade absolutamente inacreditável de Mach 10 ou Mach 11, que excede 12 mil quilômetros por hora, vocês imaginam. Uh, um teste muito importante de, de analistas militares russos, de um site russo que é em Smolensk. Eles são de altíssimo nível de análise militar. Eles fizeram várias simulações dizendo com um Oreshnik com 1.500 quilos de munição dentro, é, subindo ao máximo de 12 quilômetros sobre a Terra no seu voo e voando a uma velocidade de Mach 10, nem mesmo Mach 11. Se ele for lançado, por exemplo, de uma base russa em Kaliningrado, veja bem, sabe quanto tempo ele demora para chegar em Varsóvia? 1 minuto e 21 segundos. Berlim, 2 minutos e 35 segundos. Paris, aqui onde eu estou, 6 minutos e 52 segundos. Londres, 6 minutos e 56 segundos. E imediatamente, eu imagino que esses idiotas da OTAN leiam sites militares russos e mais ou menos sigam o que analistas militares russos discutem. Nem assim essa demência de escalação parou. Isso dá um painel para vocês do nível de demência em que todos nós somos reféns. Muito importante. Isso equivale, essa viagem de um Oreshnik equivale a 3 quilômetros por segundo. Foi o título que eu usei justamente na minha coluna no final da semana passada, que foi traduzida no Brasil, várias fontes. Esse é a, a mudança na trama. Se isso fosse uma série de TV ou um filme, fundamental. Porque agora os Estados Unidos e a OTAN têm que lidar com uma arma que viaja a 3 quilômetros por segundo e é indetectável. Você só vai detectá-la quando ela atingir o seu alvo. Não é só uma arma hipersônica ou uma arma estratégica ou um míssil balístico de médio alcance intercontinental. Ele essa combinação entre o poder destrutivo dele e o fato de ser quase como uma bala precisa disparada por um sniper de alto calibre, a torna uma arma de alta precisão inédita em todo o cenário militar. Ou seja, ninguém dentro da OTAN apoiando essa escalação ditada por Washington contra a Rússia na Ucrânia, e nenhum desse complexo que na Rússia é definido como os anglo-saxões, mas na verdade é um complexo anglo-americano, que é um complexo de inteligência dos Five Eyes, dos 5 olhos, que é o sistema de inteligência que une Estados Unidos e Inglaterra com Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mas quem manda mesmo é Estados Unidos e Inglaterra. Isso é Washington-Londres, essencialmente. Os representantes desse sistema aqui estão em Kiev ou Lviv e na Ucrânia. Acabou a sua proteção. Ou seja, tudo pode acontecer para eles se eles continuarem insistindo numa escalação. Tudo isso pode significar, por exemplo, a gente está esperando, o mundo inteiro está esperando o que vai acontecer 20 de janeiro, com a chegada de Trump. Trump pode mudar essa situação fundamentalmente. Não há nenhuma ilusão em Moscou de que isso possa acontecer. E isso é algo que vários de nós estamos já colocando em podcasts e nas próximas colunas.
é de que vai haver uma mudança de ênfase da administração de concentrar toda a sua ira imperial não sobre a Rússia, mas três candidatos principais: Irã, Venezuela e, fundamentalmente, a China. E aí entra todo tipo de guerras híbridas, diferentes tipos de escaladas militares ou não, geopolíticas, geoeconômicas, mais sanções, etc. E Trump e os que estão por trás deles vão tentar impor à Rússia uma espécie de cessar-fogo glamorizado na Ucrânia, que evidentemente a resposta russa vai ser não. As nossas condições foram já explicitadas em detalhe há bastante tempo. Só para relembrar as várias delas. Três pontos principais que eu queria frisar para vocês. O primeiro é que Oreshnik pode ser visto como um checkmate. Ou seja, a Rússia está demonstrando que você não precisa ter armas nucleares para atingir ninguém, seja onde for, da maneira como for, não é a opção definitiva. Eles têm agora um sistema, fora os outros que ninguém conhece ainda, mísseis usados como uma arma convencional, capazes de atingir seja quem for, sem que eles nem percebam que os atingiu em tempo recorde. Ou seja, o que isso nos demonstra? Que a escalação não está sendo. A partir de agora, a escalação não é mais controlada pelas classes dominantes americanas, pelo complexo industrial militar americano, pelos dementes da OTAN. Não. Esse é o contragolpe. Quem controla a escalação agora, quem domina o projeto da escalação agora é a Rússia. Porque a Rússia tem as armas que os americanos não têm e que a OTAN não tem. O que vai acontecer com os cinco olhos, voltando aos cinco olhos, mais a França, e os cinco olhos, na verdade, voltando ao que interessa, Washington e Londres, mais a França, e o Deep State, os silos de poder do Deep State controlados pelos democratas, especialmente. Eles vão entrar numa conspiração, já entraram, numa conspiração gigante que já começou ainda antes da posse de Trump em 20 de janeiro, para forçar a administração Trump a continuar a guerra na Ucrânia como uma das guerras eternas, e o que é uma maneira, da maneira como eles raciocinam, de manter a supremacia americana no planeta inteiro. Isso é o que eles pensam. Não tem nada a ver com a realidade no terreno e agora com a realidade hipersônica militar que, mais uma vez, a Rússia deu a volta. Então, a configuração nessas próximas semanas continua a ser extremamente perigosa. E, evidentemente, se houver uma provocação ainda mais fora do esquadro das últimas, um ataque, seja em Kursk, mas dentro de alvos mais remotos dentro da Federação Russa, e a resposta russa for uma nova contrarresposta via Oreshnik. Ou seja, nós ainda não escapamos dessa margem de manobra que é alguns segundos, ou talvez 60 segundos, um minuto, que o relógio nuclear diria, olha, está a ponto de explodir tudo. Nós ainda não escapamos disso. E tem o resto do mês de novembro, tem o mês de dezembro inteiro e tem pelo menos 3 semanas do mês de janeiro. Mas quem tem um mínimo de cérebro dentro do complexo industrial militar americano e do Deep State está começando a entender a mensagem vinda de Oreshnik. Na Europa, pode-se dizer que não, porque o grau de imbecilização de massa e de wokeísmo absolutamente demencial das elites políticas aqui no Otanistão impedem qualquer tipo de análise racional. Daí, o que vazou justamente no início da semana, de que o reizinho Macron
e aquele indescritível debilóide Starmer inglês estão pensando em enviar tropas para a Ucrânia. Que tropas? Que tropas? Eles vão no Champs-Élysées e vão pegar um bando de parisienses que vêm passar o fim de semana para comer hambúrguer glamourizado americano e vão mandar eles para uma guerra no solo negro de Novorossiya, onde eles vão virar literalmente hambúrguer em 10 minutos? Não. Eles vão pegar ingleses que moram no norte da Inglaterra, desempregados, e vivendo numa distopia industrial de quarto mundo, para se auto-incinerar no solo negro de Novorossiya? Não. Eles não têm essas tropas, como eles não têm as armas para, digamos, infligir a tal derrota estratégica contra a Rússia, eles não têm as tropas também. Então, é o quê? É uma campanha de relações públicas, é uma campanha, mais uma vez, para enganar trouxas que não se informam minimamente sobre o que está realmente acontecendo no grande teatro da Eurásia. Mas, olha, a mensagem realista para vocês hoje, vindo do Otanistão, que às vezes pode ser um elemento extra você acompanhar a demência do Ocidente dentro do Otanistão, que é o que está acontecendo comigo no momento e nas próximas semanas, antes de eu voltar ao meu on the road habitual, né? É de que mesmo com algo realmente transcendental em termos de mudança de jogo, como foi Oreshnik na semana passada, não entra na cabeça deles que infligir essa derrota estratégica é impossível e que qualquer coisa que eles tentem como escalação, a Rússia responde, e quem domina o processo dessa escalação agora são os russos. Os russos antes estavam reagindo, agora eles não reagem mais, agora eles ditam como vai ser. Oreshnik é uma maneira de dizer que nós ditamos como vai ser. Vocês querem uma escalação? Tá bem, mas nós vamos controlar da nossa maneira. Vocês não vão nem saber o que os atingiu se vocês continuarem com essa perspectiva. Ou seja, nós não nos livramos da demência. Nós continuamos todos, no planeta inteiro, sul global, inclusive, presos da demência. E finalizando a nossa conversa, eu gostaria muito que nós pudéssemos passar esse Pepe Café, por exemplo, conversando sobre BRICS, sobre novos sistemas de pagamento, sobre as discussões da África, sobre as repercussões positivas do G20. Mas é impossível, porque justamente por causa dessa psicose da falência do projeto Ucrânia e do desespero absoluto das elites por trás do projeto Ucrânia, especialmente nessas próximas semanas, onde eles têm que fazer alguma coisa e como um bando de galinhas sem cabeça, correndo para todos os lados, eles fazem coisas ainda mais absurdas e continuam nessa escalada, a gente tem que voltar a esse tema. Esperamos que na semana que vem a gente possa conversar de algo mais auspicioso, pelo menos. Inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo retorno. O último Pepe Café teve uma audiência muito, muito boa, comparável à audiência das principais podcasts americanas. E vamos tentar conversar de algo para o sul global mais auspicioso do que a demência da classe dominante, da oligarquia dominante ainda, que é perpetuar as guerras eternas. Muito obrigado a vocês todos. Podem fazer uma salada de almendras com alfacinha e um vinagrete em cima. E até a semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.